Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber uma notificação sempre que eu fizer um novo vídeo e comenta o que você achou desses vídeos lá nos comentários, dá um like, compartilha com os amigos que podem eventualmente gostar desse tipo de conteúdo e precisar desse tipo de informação, ok? Hoje eu vou falar mais uma vez sobre a novela, a continuação do Plano Mansueto. Eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. O que era o Plano Mansueto original, o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, as restrições que a equipe econômica passou a ter em relação ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e a atual situação. Está no Senado Federal, o Senado Federal provavelmente vai alterar o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, deve ser aprovado um substituto com algumas alterações em relação ao texto original da Câmara dos Deputados, e é isso que a gente vai falar. Vou falar um pouquinho, pessoal, o que era o Plano Mansueto lá atrás. O fato é que estados e municípios, volta e meia, historicamente, ao longo de diversos anos, aí, sempre batem na porta da União solicitando um socorro fiscal, ou seja, estados e municípios não conseguem pagar suas contas e vão lá, pedir uma ajuda fiscal para a União. O que acontece? A União faz esse empréstimo e volta e meia essa novela volta a acontecer. O Plano Mansueto, ele tinha como objetivo tentar resolver essa situação de forma razoavelmente definitiva. A ideia era o quê? Que estados e municípios passassem a ter uma organização das suas contas de modo que não precisassem novamente pedir para a União aquela ajuda. E o que aconteceu? Esse plano foi enviado para o Congresso Nacional pela equipe econômica no final do ano passado. A ideia principal do Plano Mansueto era um controle das despesas de pessoal, ou seja, estados e municípios teriam que ter uma rigidez maior nos seus gastos com o pessoal. E ao longo desses meses aí antes do coronavírus, estava ali sendo discutido. Veio o coronavírus, estados e municípios precisaram gastar imediatamente valores maiores por conta da pandemia do coronavírus, ou seja, precisaram um auxílio ainda maior, imediato ali, resolver aquele auxílio, resolver rapidamente aquele problema que já vinha acontecendo. E qual foi a solução? Vamos retomar lá a discussão do Plano Mansueto. E esse assunto veio à tona, a Câmara dos Deputados acabou aprovando o auxílio aos estados e municípios, mas, de certa forma, esses condicionantes que o Plano Mansueto trabalhava, principalmente controle de despesa de pessoal, ficaram de lado na aprovação do texto da Câmara dos Deputados. A equipe econômica se mostrou contrária, falou na imprensa que da forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados teria um prejuízo enorme. E o que está sendo discutido agora? Chegou no Senado, está sendo discutido para a aprovação essa semana um substitutivo do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E qual é o principal ponto? Qual é o principal ponto de alteração em relação ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados? A inclusão de um congelamento de 18 meses dos salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Ou seja, nenhum servidor público no Brasil poderá ter aumento salarial nos próximos 18 meses após a aprovação desse texto, que vai ser votado de acordo com o que está na imprensa, provavelmente no sábado agora, deve ter uma votação ali, a Câmara e o Senado estão funcionando de maneira remota, então, online, os senadores devem votar esse texto, está previsto para votação agora no próximo sábado. E o que a gente precisa pensar sobre essa discussão? Existe uma diferença entre
os gastos de pessoal, que a gente tem que separar, e os salários de servidores. Essa discussão tem que ser dividida. Vamos lá. Historicamente, a gente olha no Brasil, fazendo uma radiografia, uma análise, a proporção que os gastos com o pessoal eles atingem tanto para estados quanto para municípios e a União, a maioria, né, não dá para dizer todos, mas a maioria dos estados, a União e boa parte dos municípios, a proporção dos gastos com despesa de pessoal ele cresceu drasticamente ao longo do tempo. Então, realmente, o custo de pessoal ele é bastante alto. Então, precisa ser resolvido de alguma forma. No entanto, o salário do servidor é um componente dessa despesa de pessoal. Né? Você tem a quantidade de servidores versus o salário desses servidores. Então, alguma gestão pode ser feita sem necessariamente aumentar, sem necessariamente ter que alterar o salário dos servidores. Por exemplo, você pode fazer uma gestão de não contratação por determinados anos de novos servidores em áreas, obviamente, que se consiga fazer um remanejamento, uma gestão melhor, né, sem necessariamente afetar o salário. Então, separar essa discussão, o gasto total de pessoal do salário, é uma boa discussão, né? A ideia desse plano agora que está sendo aprovado é o quê? Atacar os salários, né? Tendo em vista que a Constituição brasileira ela não permite você fazer uma gestão na quantidade de servidores. Simplesmente você, não, vamos pegar uma parte aqui, 20%, ok, vai fazer igual o setor privado, não estamos precisando mais de você, né? O servidor público ele tem estabilidade no Brasil. Como não dá para mexer na quantidade, você tem que mexer de certa forma no salário. E a forma que se encontrou é o que? Limitar o aumento, ou seja, não vai ter aumento, não teria aumento para os servidores públicos estaduais, municipais e da União nos próximos 18 meses. Essa é a ideia do texto original. Espero ter esclarecido um pouquinho em que pé está a discussão do Plano Mansueto, do chamado Plano Mansueto ainda, né, que já foi, de certa forma, alterado, né, mas alguns estão chamando ainda de Plano Mansueto, outros ainda de socorro aos estados e municípios, mas basicamente todas essas questões, socorro aos estados e municípios, Plano Mansueto e o congelamento do salário dos servidores, eles estão ali no mesmo pacote, ok? Espero ter esclarecido. Se inscreve aqui no canal, dá um like se você gostou desse vídeo, porque ajuda o canal a crescer. E eu vou fazer outros vídeos sobre os desdobramentos desse assunto aí em breve. Um abraço.